Olá! É muito bom estar aqui novamente, compartilhando com você os ensinos do Mestre à luz da doutrina espírita. Meu nome é Carla e sou integrante da equipe do Centro Espírita Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, que fica na rua Sinfrônio Miranda, número 74, no bairro Esplanada, em Caratinga. Nossa casa, como singela homenagem, recebeu o nome de nosso querido Bezerra de Menezes. Mas quem foi, afinal, Bezerra de Menezes? Adolfo Bezerra de Menezes nasceu na antiga freguesia do Riacho do Sangue, no estado do Ceará, em 29 de agosto de 1831. Aos 7 anos, entrou para a escola pública e desde cedo já demonstrava a sua inteligência. Aos 11 anos, iniciava o curso de Humanidades. Aos 13 anos, conhecia tão bem o latim que ele próprio dava aula aos seus colegas quando o professor não podia comparecer. Bezerra queria tornar-se médico, mas dificuldades financeiras não permitiam que seu pai o ajudasse. Então, em 1851, com 20 anos, decide ir para o Rio de Janeiro, com pequena quantia em dinheiro para estudar medicina. Sua vida de estudante não foi fácil e era necessário que vivesse na mais completa simplicidade. Certa ocasião, se sentia muito aflito, pois estava com os pagamentos do aluguel do seu quarto em atraso e não sabia o que fazer, quando lhe surge um rapaz solicitando que lhe ministrasse aulas de matemática. A disciplina não era das preferidas de Bezerra, mas diante da necessidade, decide-se por dar as aulas ao rapaz que insistiu em pagar adiantado. Bezerra, que já possuía o hábito de estudar em bibliotecas, pois não possuía recursos para comprar todos os livros que precisava, passou a frequentar a biblioteca agora para estudar matemática e se preparar para as aulas. Mas o aluno que ele não conhecia nunca apareceu. Depois desse fato, Bezerra passou a confiar um tanto mais na providência divina. Bezerra de Menezes formou-se em 1856 pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. O seu consultório, depois do meio-dia, enchia-se de gente pobre e rica, tipos humildes de proletários e figuras da alta sociedade. Cobrava apenas daqueles que pudessem pagar e ainda, com o dinheiro que ganhava, ajudava os doentes com a compra de alimentos e remédios. Receitava pelo coração e pela mente. Pelo coração, conselhos cristãos. Pela mente, homeopatia, água fluídica e passes. Cada doente deixava seu consultório satisfeito, melhorando, pois que havia deixado lá dentro o seu peso, a sua tristeza, algo que o oprimia. Em 1875, recebe de um amigo um exemplar de O Livro dos Espíritos e assim se referiu a esse fato. Deu-me na cidade e eu morava na Tijuca, a 1 hora de viagem de bonde. Embarquei com o livro e, como não tinha distração para a longa viagem, disse comigo: ora a Deus, não hei de ir para o inferno por ler isso. Depois, é ridículo confessar-me ignorante dessa filosofia, quando tenho estudado todas as escolas filosóficas. Pensando assim, abri o livro e prendi-me a ele, como acontecera com a Bíblia. Lia, mas não encontrava nada que fosse novo para o meu espírito. Entretanto, tudo aquilo era novo para mim. Eu já tinha lido ou ouvido tudo o que se achava no Livro dos Espíritos. Preocupei-me seriamente com este fato maravilhoso e a mim mesmo dizia: parece que eu era espírita inconsciente, ou mesmo, como se diz vulgarmente, de nascença. Sua trajetória foi marcada, acima de tudo, pela prática da caridade. A caridade em seu sentido mais amplo e profundo. Se alguém lhe batia a porta em busca do socorro, não se negava. E se em muitos momentos o paciente não possuía os recursos, nem mesmo para o alimento, que dirá para o remédio, ele tirava do próprio bolso para socorrer ao seu irmão. Certa ocasião, foi procurado por um pai de família que precisava sepultar a esposa e não possuía recursos. Dr. Bezerra também não os possuía. Entrega então o seu anel de formatura e diz: venda-o
e com o dinheiro apurado enterre o corpo de sua mulher e depois compre o que de que precisa. Que Maria Santíssima o ajude e abençoe. Este caso, como outros, está registrado no livro Lindos Casos de Bezerra de Menezes, de Ramiro Gama. Um exemplo, uma inspiração para todos nós que buscamos, ainda com certa dificuldade, praticar a verdadeira caridade, aquela ensinada e vivida por Jesus. Fazei aos homens tudo o que quereis que ele vos faça, porque é a lei e os profetas. Fala de Jesus no Evangelho de Mateus. Bezerra, ao ser recebido no plano espiritual, faz a seguinte afirmativa: a felicidade sem limites existe como decorrência do bem que fazemos, das lágrimas que enxugamos, das palavras que semeamos no caminho. Ouçamos os doces apelos do Mestre, que façamos nossa adesão consciente, voluntária aos seus ensinamentos, para a construção do nosso futuro como espíritos imortais. Grande abraço e até uma próxima reflexão aqui no Toque de Fé pela UNEC TV.